Fala, gente. Então, mais uma vez, voltamos para mais uma aula, continuação da nossa última aula, que foi uma aula sobre progressões aritméticas. E eu falei para vocês na última aula que o nosso próximo passo seria estudar um outro tipo de sequência, que são as progressões geométricas. Então, quem eventualmente não tenha visto a nossa última aula precisa lá dar uma olhada, porque são aulas que se relacionam bastante. E a gente vai começar, inclusive, do mesmo jeito que a gente começou a nossa aula de progressões aritméticas. A gente vai dar aqui alguns exemplos de sequências numéricas que são progressões geométricas. Então, quais são as sequências que são progressões geométricas? Essa sequência aqui, por exemplo, isso aqui era para ser um 3, é um exemplo de progressão geométrica. Para quem não lembra, na semana passada, retrasada na verdade, a gente conversou sobre sequências desse tipo aqui. As nossas progressões aritméticas, que são aquelas sequências que a gente vai somando um valor fixo, que a gente chama de razão. Então, para ir de um elemento para outro, nesse caso, a gente está sempre somando 2. Então, era esse tipo de sequência que formavam as nossas progressões aritméticas. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nas progressões geométricas? As progressões geométricas, agora, ao invés de a gente somar a nossa razão, a gente vai multiplicar a nossa razão. Então, isso daqui é uma progressão geométrica, porque eu estou multiplicando a minha razão. E a razão dessa progressão geométrica é 2. Eu estou multiplicando de 2 em 2. E aqui nas progressões geométricas, a gente vai chamar a razão de Q. Lá nas progressões aritméticas, a gente chamava a razão de R. Então, é só para a gente diferenciar. Sempre que a gente estiver falando de uma razão R, a gente está falando de uma progressão aritmética. Sempre que a gente estiver falando de uma razão Q, a gente está falando de uma progressão geométrica. Então, quais são os outros exemplos aqui de progressões geométricas? Por exemplo, essa sequência é uma progressão geométrica. Se a gente quiser, a gente pode enxergar essa progressão geométrica da seguinte forma. Ao invés de estar multiplicando por 5 de um termo para outro, eu estou dividindo por 5, se a gente notar bem. Vamos ver isso daqui, ó. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 dá 1 sobre 5. 1 sobre 5 dividido por 5 dá 1 sobre 25. Só que a gente está dividindo por 5. Isso não significa que a nossa razão é 5. Quando a gente estiver dividindo, a gente vai inverter o nosso número. Se a razão fosse 5, essa razão, na verdade, vai ser 1 sobre 5. Por que isso? Porque dividir por 5 e multiplicar por 1 sobre 5 é a mesma coisa. Como assim? Vamos dar uma pensada aqui, ó. 25 dividido por 5 dá 5. 25 vezes 1 sobre 5, a gente aprendeu a multiplicar fração. Multiplica em cima, 25 vezes 1, 25. Aqui é como se tivesse um 1 embaixo. 5 vezes 1, 5. Também dá 5. A gente já falou sobre isso algumas vezes, que dividir por um número ou multiplicar pelo inverso dele são operações iguais. Então, sempre que a nossa razão estiver dividindo, a gente tem que inverter o número. A razão é sempre referente a um número que a gente está multiplicando e não a um número que a gente está dividindo. Então, se a gente está dividindo por 5, a nossa razão não vai ser 5. A nossa razão vai ser 1 sobre 5. Porque dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 5. Essa ideia é muito importante. O que acontece, por exemplo, se a nossa razão for negativa? Vamos pegar aqui uma PG que tem uma razão negativa. Essa PG aqui. Qual é a razão dessa PG? Não sei se vocês conseguem reparar, mas a razão dessa PG é menos 2. Por que é menos 2? Deixa eu pegar aqui o vermelho, só pra gente botar as cores bonitinhas. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, respeitando a nossa regra dos sinais, né? Menos com menos, mais. Multiplica por menos 2 de novo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Multiplica por menos 2 de novo. Menos 8 vezes menos 2 dá 16. Menos com menos é mais. Então, essa razão aqui é menos 2.
E a gente pode notar que quando acontece isso, o sinal invertendo durante a nossa PG, mais, menos, mais, menos, mais, menos, isso provavelmente é um sinal que a nossa razão é negativa. Sempre que a razão for negativa, o sinal vai ficar oscilando, vai ficar variando de um sinal positivo para um sinal positivo para um sinal negativo. Isso sempre vai acontecer quando a PG for negativa. E também pode rolar da gente ter uma PG que a razão seja 1, né? Se a razão é 1, acontece que essa PG é constante. Essa PG aqui, ela não se altera. Se a gente for sempre multiplicando o número por 1, ele nunca vai mudar, né? 3 vezes 1. 3, 3 vezes 1. 3, 3 vezes 1. 3. Então aqui a razão é 1. E a gente tem aquela classificação para cada uma dessas PGs, dependendo da razão delas. Quando a razão for positiva, a gente pode notar que a PG é ótimo, que a PG é crescente. Por que crescente? Os números vão sempre aumentando conforme eu vou multiplicando por um valor positivo. Então, sempre que a PG, meu Deus, deu branco. Sempre que a PG tiver com os valores aumentando, significa que a gente tem uma razão positiva e, mais do que isso, é uma razão maior do que 1. O que significa uma razão maior do que 1? Significa que é 1, 2, 3, 4, 5, 2, alguma coisa. Os números ali que estão entre 0 e 1, que são os 0, alguma coisa, a gente vê que vai dar um outro tipo de PG, que não é a PG crescente. Então, para a PG ser crescente, a razão precisa ser positiva e maior do que 1. Os números que estão entre 0 e 1, eles estão aqui, ó, nesse segundo caso, que é a nossa PG decrescente. Eu acho que vai ficar um pouquinho apertado para a gente escrever aqui, mas dá para a gente escrever. Nossa PG decrescente. 1 sobre 5, se a gente fizer essa conta completa com 0, isso dá 0,2. Então, toda fração que quando a gente resolver a divisão, que nem eu fiz aqui, 1 dividido por 5, 0,2. O número for 0, alguma coisa, ou seja, ele estiver entre 0 e 1, a PG vai ser decrescente. Agora, se eu pego uma fração, vamos supor que eu pegue uma PG que tenha razão 3 sobre 2. 3 sobre 2, se a gente faz essa divisão, 1 dá 2, sobra 1, completa com 0. Essa divisão dá 1,5. 1,5 é um número decimal, só que ele é maior do que 1. Então, se a razão fosse 3,2, a gente estaria nesse caso aqui, na PG crescente. Então, tem que tomar muito cuidado com as PGs que têm razão fracionária. Não é só porque é uma fração que a PG vai ser decrescente. A PG só vai ser decrescente se for uma fração cujo resultado da divisão dá um número entre 0 e 1, 0, alguma coisa. Se o resultado da divisão da fração dá um número maior do que 1, a gente ainda está no caso da PG crescente. Então, quem manda se a PG vai ser crescente ou decrescente é o nosso valor numérico, não é se é fração ou não. Pode ser uma fração que seja maior do que 1, a gente vai estar no caso da PG crescente. Pode ser uma fração que é entre 0 e 1. E aí a gente vai estar aqui no caso da PG decrescente. Então, muito cuidado com isso. Para a gente analisar se a PG é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar para o resultado, se a razão for uma fração, para o resultado da divisão da nossa fração. Aqui, essa PG, como o próprio nome dela já indica, ela é uma PG oscilante. Escrevi errado. Oscilante. Oscilante justamente porque o sinal dela fica trocando, né? O sinal dela vai variando. Para a PG ser oscilante, a razão necessariamente tem que ser negativa. A gente já comentou isso. Essa brincadeira aqui dos sinais só vai rolar se a razão for negativa. E a nossa PG constante, que é essa última aqui, é aquela PG que nunca muda, a razão dela é sempre 1. Para a gente ter uma PG constante, a razão é sempre 1. Então, o que a gente fez aqui foi... Deixa eu virar a página. Pegar o que a gente chama de reta numérica. O que é a reta numérica? É uma reta onde a gente ordena os nossos números. O 0, aí bota aqui 1, tudo para cima de 1. Então, aqui tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. E aqui os números negativos aqui para a esquerda. E a gente dividiu essa nossa reta numérica em classificações. Todas as razões que estiverem
negativas, todas as razões que estiverem menores do que zero, elas vão gerar PGs oscilantes. Aquela PG que o sinal fica variando, todas as razões negativas. Se a gente está aqui entre 0 e 1, a gente vai ter PGs decrescentes. Se a gente está aqui exatamente em cima de 1, se a nossa razão é exatamente 1, a gente vai ter uma PG constante. E se a gente está com razões maiores do que 1, tem um carro buzinando na minha garagem, ignorem. Finjam que nada está acontecendo, acho que já foi. Pronto. Quando a gente está aqui com razões maiores do que 1, a nossa PG é crescente. Então, a gente pegou essa nossa reta numérica e a gente dividiu ela de acordo com tipos de PG. Então, dependendo do valor da nossa razão, a gente vai ter tipos de progressões geométricas diferentes. E assim como na PA, a gente consegue definir uma fórmula que a gente chama de termo geral para calcular qualquer elemento de uma determinada PG. Se eu pego aquela nossa PG inicial, essa daqui, ó, vamos voltar. Vou colocar um 1 aqui na frente, vou começar do 1 ao invés de começar do 2. Mas se a gente pega essa mesma PG começando do 1, 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, e assim por diante. Vamos supor que eu pergunte para vocês a seguinte coisa. Qual é o termo número 20 dessa PG? A gente já falou que termo... Deixa eu só terminar de escrever, porque às vezes eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Isso daqui era para ser um G, ficou parecendo um 6. A gente já falou que termo são os elementos, né? Aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante. Eu quero saber, se eu continuar escrevendo essa PG aqui até a posição 20, quem vai estar lá na posição número 20? De novo, você não vai ser maluco e ficar escrevendo essa posição lá até o número 20. A gente precisa descobrir um jeito um pouquinho mais fácil de fazer isso. E é justamente para isso que serve a nossa fórmula do termo geral. Então, vamos tentar chegar nessa fórmula juntos, para não ficar uma coisa jogada. Tipo, essa é a fórmula, vai lá. Vamos lá. O nosso primeiro termo, deixa eu pegar a tinta azul aqui, que é a nossa tinta dos desenvolvimentos. O nosso primeiro termo é 1. O A1, lembrando que lá da PA que a gente chama cada termo de A. Então, cada termo é A e a posiçãozinha dele aqui no lugar do N. Então, o termo que está na primeira posição é o A1. O A2, como é que a gente chega no A2? O A2, ele é um resultado de pegar o A1 e multiplicar pela nossa razão Q. Ou seja, ele é 1, que é o primeiro termo, vezes 2. Tudo bem, até aí. O A3. O A3 é o A2 multiplicado pela razão, certo? Eu pego o 2, que é o nosso termo anterior, e eu multiplico pela razão. 4. Não é isso? Ou estou fazendo besteira? Não, não estou fazendo besteira. Só que tem uma outra forma da gente pensar nesse termo A2. Porque olha só. Nesse termo A3, desculpa. O A2, que está aqui, a gente viu aqui em cima que ele pode ser escrito como A1 vezes a razão. Então, vamos substituir aqui no lugar do A2 essa fórmula. A1 vezes a razão, que é o A2, só que isso está multiplicado de novo pela nossa razão. Então, isso daqui é A1 vezes a razão elevada ao quadrado. A gente vai fazer essa brincadeira direto aqui para vários termos. Vamos para o A4. Vamos ver se fica mais claro. O A4 é o termo anterior, que é o A3, vezes a razão Q. O termo anterior, o A3, vale 4. 4 vezes 2, que é a nossa razão, dá 8. Dá justamente aqui o nosso quarto termo. Só que o A3, que apareceu aqui, ó, mesma coisa. Vamos olhar para cima. O A3 que apareceu aqui, a gente viu que a gente pode escrever esse A3 como A1 vezes Q ao quadrado. Então, aqui no lugar do A3, eu posso botar A1 vezes Q ao quadrado. Só que isso, o A3 está sendo multiplicado pela razão de novo. Então, vai aparecer A1 vezes Q
ao cubo. E aí a gente continua fazendo isso. Vai para o próximo termo, para o A5. O A5 é o A4 vezes a razão. Quem é o A4? O A4 vale 8. Então, 8 vezes 2, o A5 é 16. Só que esse A4 que apareceu aqui na nossa fórmula, a gente pode escrever ele como A4 A1 vezes Q ao cubo. Então, o A5 vai ser A1 vezes Q ao cubo, que é o A4, vezes, de novo, a razão. Vai ser A1 vezes Q a quarta. Já formou um padrão aqui, ó. Vamos ver o que são esses nossos termos. O A1 vale 1, o A2 é A1 vezes Q. O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O A4 é A1 vezes Q ao cubo. O A5 é A1 vezes Q a quarta. Então, todos os nossos termos são sempre A1 vezes a nossa razão elevada a alguma potência. E qual é essa potência? Desculpa, aqui é um AN, tá? Que ficou parecendo um A1. Então, o nosso termo geral, que é o termo que está numa posição N qualquer, é sempre A1 vezes Q elevado a alguma potência aqui em cima. Pensa bem, ó, quando o termo era 5, quando a posição era 5, o expoente era 4. Quando a posição era 4, o expoente era 3. Quando a posição era 3, o expoente era 2. Quando a posição era 2, o expoente aqui, ó, é 1, que é a mesma coisa que Q elevado a 1. Todo número é igual a ele elevado a 1. A gente já viu isso algumas vezes. Então, o expoente que está aqui em cima é sempre a posição menos 1. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 5 menos 1, 4. Então, aqui, o expoente vai ser n menos 1. Se eu estou numa posição n qualquer, o meu termo geral vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. Aí aqui surge sempre aquela pergunta, né? Ah, mas Juliana, eu preciso saber fazer isso, essa demonstração. Não, vocês só precisam lembrar da fórmula. Vocês precisam lembrar que o termo geral de uma PG, o termo que está lá numa posição n qualquer, vai ser sempre o primeiro termo multiplicado pela razão elevado à posição subtraída de 1. É isso que essa fórmula quer dizer. Vocês só precisam saber essa fórmula. A demonstração é só para vocês entenderem um pouquinho de onde vem isso e não ficar uma coisa jogada, do tipo, ah, essa é a fórmula, vai lá. Então, qual era a pergunta que eu tinha feito para vocês? Eu tinha feito a seguinte pergunta. Tomando essa PG, aquela PG que a gente estava usando, que era 1, 2, 4, 8... 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Eu perguntei para vocês qual era o termo que estava na posição 20. Eu tinha perguntado quem era o A20. Quem é o termo que está na posição 20? É só a gente usar aqui essa fórmula. O A20 vai ser o A1, que é o primeiro termo. Deixa eu escrever a fórmula antes, eu acho que assim vai ficar mais claro. Então, um AN qualquer, a gente sabe pelo nosso termo geral, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A20 vai ser A1, que é o primeiro termo, 1, vezes Q, que é a razão. A gente sabe que a razão dessa PG vale 2, porque a gente está multiplicando de 2 em 2. N menos 1, se eu estou na posição 20, o meu N vale 20. Então, vai ser a razão elevada a 20 menos 1. 20 menos 1 é 19. 2 elevado a 19, isso é uma conta meio feia. Eu não tenho... Deixa eu pegar aqui uma calculadora para fazer essa conta, que eu esqueci de pegar a calculadora. Vou fazer aqui na calculadora do computador. Se eu conseguir, porque a calculadora do computador é uma tragédia, como eu já posso bem reparar. Meu Deus. Espera aí. Eu não vou conseguir fazer na calculadora do computador, porque a minha calculadora do computador é uma porcaria. Ela não tem elevado. Deixa eu ver se eu consigo achar minha calculadora. Isso é o problema de pessoas desorganizadas. Eu comecei a fazer a aula, eu esqueci de pegar a calculadora, e eu não sei onde está minha calculadora, porque o meu quarto é uma bagunça. Então eu tô devaneando aqui para enrolar vocês. Eu vou pegar o meu telefone. Fiquem aí. Não saiam. Um minutinho.
Isso é um vídeo sem edição, tá? Caso vocês estejam se perguntando, é isso que acontece quando a gente não edita o vídeo. Então vamos lá, telefone em mãos, posso fazer a conta. Perdão aí, galera, eu realmente esqueci. Eu sempre faço a aula com a calculadora na mão, mas hoje eu esqueci de pegar a calculadora antes de começar a aula. Então vamos lá. 2 elevado a 19, segundo a calculadora, essa conta dá 524.000. Meu Deus, calma. 524.288. Então, significa o quê? Que se eu escrever essa PG e continuar ela lá até o termo que estiver na posição 20, o cara que vai estar lá na posição 20 é esse daqui. 524.288. Se ele estiver aqui na posição número 20. Então, isso daqui é um pequeno exemplo de como que a gente pode usar esse termo geral para ajudar a gente a resolver questões. É um exemplo. Se a gente tem uma PG e quer calcular um termo que está em uma determinada posição, a gente usa o nosso termo geral, que nem a gente fez com o PA. A diferença é que a fórmula é um pouquinho diferente. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito grande. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco. Eu acho que eu vou fazer um outro exemplo de termo geral, talvez, e falar um pouco de soma. Soma de elementos de uma PG. É o nosso objetivo no próximo vídeo. Então é isso, galera. Eu vou parar de gravar, se a internet permitir.